São 7 horas e 7 minutos, estamos de volta com notícia de frente desta sexta-feira, dia 10 de setembro. E neste último bloco temos 17 minutos, para fechar o programa. Então vamos voltar aqui com o Kleber Lima, que ele queria concluir o raciocínio a respeito da carta que nós estávamos falando aqui, Kleber, que você acha que o presidente não pediu desculpa, que, enfim, a sua opinião sobre não é só carta. opinião, né? É leitura de texto. Aí é pegar a carta com os 10 pontos e ler. Ela está disponível nas redes sociais, no portal do governo federal, a Gazeta publicou, na Gazeta, em qualquer lugar, nos grupos de WhatsApp. É só pegar e ler a carta para ver se tem a palavra desculpa ou se ele se retrata em relação à afirmação de que não iria mais cumprir decisão judicial. Isso é um ponto 1. Ponto 2 destacar aqui a reação à carta entre os partidos. O ministro Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, fez ontem um pronunciamento digno de registro, precisa ser conhecido pelo povo brasileiro. O pronunciamento do ministro Barroso, fazendo uma análise desse momento que a gente vive no Brasil, desse império da pós-verdade, das fake news, da distorção dos fatos, desmentiu uma por uma das afirmações levianas que o grupo ligado ao presidente e o próprio presidente vinham fazendo, que é uma informação para tirar a venda dos olhos de muita gente no Brasil, né? E eu vejo assim que as pessoas ficam muito no fla-flu, a favor ou contra, e deixa de aprofundar um pouquinho nessas discussões. E a pergunta que fica, cadê o foragido Zé Trovão? Diz que está no México. Diz que está no México, diz que ia se entregar, a Polícia Federal mandou avisar que ia prender ele, e aí não prendeu. Isso tudo é uma pergunta que os brasileiros precisam saber. A Polícia Federal está fazendo corpo mole em relação ao Zé Trovão? Se fosse outro... Não, deixa eu fazer se fosse um líder de esquerda, será que ele não estava preso? Uma comparação Não, bem tá simples solto, aqui, uma comparação bem simples, professor e Kleber. Lembra da polêmica de Brasil e Argentina? Com os 4 jogadores que vieram da Europa, do Reino Unido, há uma restrição no Brasil. Se há restrição, como é que eles passaram pela Anvisa no aeroporto e entraram no estádio para jogar? Documento falso, declaração falsa, Oliveira. Sim, mas você tem o carimbo no passaporte que fala, passei pelo Reino Unido. Isso. A mesma coisa de Zé Trovão, como é que o cara procurado pela justiça deixa o país? A informação, vai entender, a informação da imprensa é o seguinte, é o que todo mundo colocou ontem, né? Não sou eu que estou dizendo, eu li isso em vários lugares e estou trazendo essa informação aqui. Ele viajou um dia antes, ou no dia, antes de sair o mandado. Ele já sabia que ia ser. Tinha informação. Ele já sabia que ia ser, porque ele sabe o que ele falou. As pessoas sabem, o caminhoneiro que ontem quase agrediu fisicamente uma jornalista aqui em Sorriso, sabe o que ele fez. Sim. As pessoas que cometeram excessos do dia 7 para cá sabem o que elas fizeram, só que elas estavam escudadas numa suposta garantia do presidente da República que não precisava mais cumprir nada, não precisava cumprir lei, não precisava cumprir decisão judicial, cometeram os excessos que cometeram, e agora que o presidente falou, não, gente, não é bem assim, a gente não pode fazer isso, elas inclusive estão se sentindo traídas. Eu usei aqui uma alegoria ontem para explicar essa situação, em especial dos caminhoneiros, que é o seguinte, tem pessoas que treinam, é ilegal, mas tem pessoas que treinam galo e treinam cachorro para luta, para fazer... Treina, vai, injeta remédio, põe em torniquete, faz o cachorro virar uma fera. E às vezes o que acontece é que o próprio domador perde o controle do animal. E aí a hora que ele perde, esse animal passa a ser uma ameaça para ele próprio. E é o que a gente está vendo hoje em relação aos grupos extremamente fundamentalistas. Eu nem sei dizer se são de direita, porque o comportamento de direita não pressupõe necessariamente violência. Não pressupõe, é um engano dizer que direita é sinônimo de violência, ou esquerda é sinônimo disso ou daquilo. Não, os extremistas existem em todos os polos. Graças a Deus, eu tenho dito aqui, que os extremistas, os fundamentalistas, não são, Oliveira. E aí eu preciso voltar no primeiro bloco nosso, quando você fez a sua primeira fala sobre os atos do dia 7 de setembro, que você colocou que os atos do dia 7 de setembro desmentiam todas as pesquisas. Eu quero dizer a você, assim, com toda a fraternidade que eu posso ter, e respeito e admiração que eu tenho ao profissional Oliveira Júnior, que isso é um engano.
Você não pode pegar um segmento que se reúne num lugar para dizer que ele representa o conjunto da sociedade brasileira. Mas você está querendo dizer que a multidão que tomou conta do país estava ali para contra o presidente? Não estou querendo dizer que estavam contra o presidente. Estou querendo dizer só você pegar lá, Vale do Anhangabaú, tinha 15 mil pessoas. Se você esperar eu concluir meu raciocínio para tentar tirar você desse engano, desse equívoco. Por favor, conclua. É o seguinte. Você tinha 115 mil, segundo a Polícia Militar, 1.000 pessoas em Brasília e 125 mil em São Paulo. Elas representam o que elas eram todas mobilizadas, foram ali para isso. Você não pode tomar aquela amostra da população que estava ali, tinha lado, como uma amostra de todo o Brasil. Isso não é verídico. O presidente não acredita nisso. Se acreditasse, não teria recuado. É só você pegar as últimas pesquisas que davam o Bolsonaro como derrotado. Eu quero que vocês prestem atenção nas próximas pesquisas que vão ser publicadas daqui a uns dias, para você ver as mudanças que nós vamos ter nesse cenário. Então, assim, não cometa não caia nessa ilusão, Oliveira. Estou, assim, dando uma dica para você. Eu acho que esses cabelos brancos que você está vendo aí... Você é um cara de pesquisa. Peraí, é um problema conceitual. Tá bom. Independente de quem seja, conceitual. Vamos partir para uma ciência que é exata, porque os números não mentem. Kleber, você que é um cara de instituto de pesquisa, tá? Me diz o seguinte, numa manifestação considerada de grande porte, quantas pessoas são consideradas por metro quadrado? Até 7, se forem extremamente concentradas, segundo cálculos da Polícia Militar, o que não tem a ver com pesquisa de opinião. E você... Tá. Avenida Paulista, vamos lá. Avenida Paulista tem mais de 10 quarteirões. Cabe, no máximo, 100 mil pessoas em um quarteirão da Avenida Paulista. Você vai me dizer que em um quarteirão da Avenida Paulista tem 126 mil pessoas? Haroldo, não sou eu. Foi a Polícia Militar do Estado de São Paulo que professor, deu o dado. A matemática está errada. Então você discuta com a Polícia Militar de São Paulo. Você está insistindo num fake news. A Polícia Militar, inclusive... O problema é essa quando você tem fake news... A Polícia Militar, inclusive, disse o seguinte, que a parada gay tinha mais gente, tinha 500 mil pessoas. A parada gay... Quem que é a fonte da informação? A Polícia Militar. Se você não concorda, briga com a Polícia Militar. A verdade é essa. Quando o fake news é conveniente, é verdade para vocês. Assim, quem que é o fake news? Quando é conveniente, a polícia comete fake news. É conveniente para nós? Não, beleza, gente, beleza. Então funciona. Okay, e quando não é, fica não funciona. Difícil. O Kleber pediu para fazer uso da palavra, para falar sobre a carta, já o fez. E nós não vamos discutir aqui esse problema de quantidade, porque ninguém aqui trabalha dono de instituto de pesquisa e nem da Polícia Militar para falar em quantitativo. E não vamos resolver o problema do país com essa discussão também. Tá? Mas eu queria falar da carta. Você já falou no primeiro bloco. A Secretaria de Cultura de Mato Grosso lança edital para a recuperação do patrimônio histórico. A novidade do edital é que imóveis privados que são tombados pelo patrimônio público também podem ser contemplados. Vamos ao VT. O edital lançado nesta quinta-feira, dia 9, é por meio do MT Preservar. Todos os imóveis tombados pelos municípios, Estado e a União, isoladamente ou em conjunto, podem participar da licitação pública. O edital deve contemplar 27 projetos em 3 áreas: prefeituras, entidades sem fins lucrativos e também imóveis privados. No total serão investidos R$3 milhões na recuperação do patrimônio histórico de Mato Grosso. R$1 milhão para prefeituras, R$1 milhão para as associações sem fins lucrativos, R$1 milhão para as pessoas físicas. Todos podem propor projetos de manutenção e reparo do patrimônio histórico, desde que eles sejam tombados, sejam pelo município, pelo Estado, pelo governo federal. Os critérios são simplificados, mas os proponentes precisam cumprir com algumas regras e estabelecer no pedido o que pretende recuperar, bem como o projeto arquitetônico. Para participar, para que você concorra, você deve somente descrever as intervenções. Cobertura, R$25 mil, instalações elétricas, R$15 mil, fachada e recuperação, R$50 mil e aí por diante. Pelos critérios de seleção, haverão os contemplados e aí será apresentado o projeto executivo, o qual será de responsabilidade de um arquiteto, né? O arquiteto urbanista, que é o profissional apto a atuar no patrimônio histórico. O edital já está disponível no site da Secretaria, as inscrições vão até o dia 15 de outubro, para que as pessoas entrem no edital, entendam cada um dos critérios, para cada um do tamanho da seleção tem um tipo de apresentação, tem projetos de 50 mil, de 100 mil, de 300 mil, ele vai de 50
50 a 300 mil reais. Você tem que preencher os critérios dos editais para você que fique apto a participar. O secretário de Cultura também ressaltou que o prédio do Tesouro de Mato Grosso, onde abriga o Museu Histórico, não entra nesse edital, mas que está sendo retomado da atual empresa para o encaminhamento da reabertura. E destacou a importância também da retomada de investimentos na memória e no patrimônio histórico mato-grossense. É a primeira vez que a Secretaria faz um edital voltado ao patrimônio, mostra a importância que a CECEL entende da importância do patrimônio histórico para a manutenção da nossa cultura, para a preservação da nossa cultura. Foi um edital muito sonhado. Nesse primeiro momento, 27 projetos serão selecionados e eu não tenho dúvida que daqui para frente teremos muitos outros editais. São 6 horas e 7 horas e 17 minutos. Só atenção para essa notícia aqui. Eu gostaria do comentário dos nossos colegas aqui da bancada. Emanuelzinho é o único de Mato Grosso a votar contra texto com quarentena de 5 anos para candidaturas de promotores, juízes e policiais. Foram 80 votos contrários e 378 favoráveis, entre eles dos mato-grossenses José Medeiros, do Podemos, Juarez Costa, ex-prefeito lá de Sinop, MDB, narrador de futebol, hein? Nelson Barbu, do PSL, Neri Geller, PP, Rosa Neide, do PT e Valtenine Pereira, do MDB. Dr. Leonardo, do Solidariedade, continua afastado. Com a matéria aprovada, fica estabelecido que para as eleições de 2026, será necessária uma quarentena eleitoral de 5 anos a policiais, militares, juízes, procuradores e promotores de justiça que queiram disputar as eleições. O texto abre exceção para integrantes dessas carreiras que já estejam no exercício de mandatos. Ainda a proposta de proibir a divulgação de pesquisas eleitorais na véspera e no dia do pleito. E a obrigação dos institutos de informar o percentual de acerto das pesquisas nas últimas 5 eleições. Além disso, a fragilização de normas de transparência, fiscalização e punição de políticos e partidos por mau uso de verbas públicas. A Câmara ainda deve votar várias emendas que pretendem alterar pontos específicos da proposta. Após a conclusão do processo, o texto segue para análise no Senado. Para valer já nas eleições de 2022, as mudanças precisariam estar sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro até o início de outubro, um ano antes do pleito. Professor Haroldo, sua opinião sobre esta proposta aí? Posso falar da carta? Não, estou brincando. Não, chega de carta por hoje, né? Eu já falei da carta, tinha esquecido bom. que ia falar da carta. Olha, eu particularmente acho, eu queria primeiro entender por que a Emanuelzinho é contra. Né? Porque Aqui não fala. Não fala. Né? A eu queria reportagem do conhecer site a opinião dele. Olhar Direto não ouviu o Porque parlamentar. você precisa conhecer o porquê que ele é contra, para que você possa fazer o contraponto, muitas vezes, ou concordar com ele. Mas, enfim, dentro do que você leu aí, acho que dentro do Estado Democrático de Direito, qualquer pessoa pode ser candidata, desde que ela realmente seja ficha limpa. Isso é muito importante, né? Que tenha um lastro moral e ético condizente, né? Com aquilo que a sociedade acha que é bom, que vai ser bom para a sociedade, né? Isso que é importante. Com relação aos institutos de pesquisa, eu acho, né, porque nós tivemos inúmeras distorções com relação à eleição de 2018, muitos institutos de pesquisa erraram feio, isso é fato, né? E é perceptível nas eleições muitas vezes, Oliveira, faltando 2 dias da eleição, 3 dias da eleição que seja, ou no dia da eleição, me solta uma pesquisa que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver. Tem instituto que acerta com uma precisão que chega a ser absurda, porque ele utiliza uma técnica apurada, né? Muito bem feita, e é isso que importa. São esses institutos idôneos que devem funcionar. Agora, existem institutos que, infelizmente, seja por conivência política, com conveniência política, né, estão mais inclinados por um determinado candidato, acabam colocando absurdos, e não são poucos os institutos de pesquisa. Então, eu acho que é esse cuidado que a Justiça Eleitoral precisa ter daqui para frente. Kleber? Olha, essa mudança, na verdade, o que o Congresso tenta é consolidar numa única legislação as leis eleitorais do Brasil, que vêm desde a década de 50, são muito antigas, do Código Eleitoral nosso atual é do século passado, né? A lei hoje que mais orienta as eleições é a Lei 9.504 de 1994, mas todo ano, como as coisas vão mudando,
Por exemplo, o nosso Código Eleitoral é de quando só existia voto impresso. Hoje o voto é eletrônico, apesar do desgosto aí de gente que não concorda, mas é um voto eletrônico e isso impôs uma série de mudanças. Pesquisa, agora campanha na internet, a tal da fake news, que agora está sendo criminalizada, o que é, como definir o que é fake news ou não, tudo isso está havendo um esforço aí de consolidar num único código. Em relação aos sistemas, por exemplo, tudo vai depender da segunda votação e vai depender do Senado ainda, nada é definitivo, né? E o tempo urge, a gente tem aí menos de um mês, até o dia 4 de outubro ou 3 de outubro, precisa estar aprovado, sancionado, para valer, para o ano que vem, senão não vai valer ainda. Não acredito que vá prevalecer quarentena contra nenhum tipo de categoria, tá? Diferente do que tenha hoje. Em relação às pesquisas, isso é sempre controverso, porque todo mundo que está atrás da pesquisa acha que está sendo prejudicado para a pesquisa. A maior prova de que erro de pesquisa não define eleição é que muita gente ganha apesar do erro da pesquisa. Muita gente ganha. Não é de agora. O Brizola já ganhou a eleição no Rio de Janeiro, contrariando a previsão do Ibope. Há casos e casos. Eu lembro que teve uma eleição aqui em Várzea Grande, quando a prefeita Lucimar perdeu da primeira vez, que absolutamente 100% dos institutos de pesquisa erraram. 100%. Verdade. Todos erraram. Por quê? Provavelmente porque houve um grande processo ali de compra de voto que favoreceu, na época, o candidato que ganhou. E aí a pesquisa não tem como prever isso hoje. A pesquisa hoje não tem como prever milícia digital, que muda o resultado de qualquer coisa. De qualquer coisa no Brasil hoje. Aliás, esse é um grande questionamento das autoridades, dos juristas e especialistas na questão da lei eleitoral, Kleber, porque é o seguinte, você é candidato, e aí um opositor seu cria uma fake news, né, de uma publicidade extemporânea, que é proibido, é vedado pela lei eleitoral, e você pode ser punido por fazer uma propaganda antes de ser candidato. Vamos remeter aqui ao caso da juíza Selma. A juíza Selma, por que ela foi cassada? Né? Porque ela pagou uma campanha, fez uma publicidade antes dela ser candidata, antes de ter a sua candidatura aprovada. Não foi isso? Nem foi publicidade, ela contratou a equipe de marketing, né? Contratou o serviço de uma agência de publicidade. Antes do período... Como é que o TRE, né, o Pardal, as ferramentas de fiscalização do TSE, do TRE, vão fiscalizar, Haroldo? Isso, vão provar que o candidato A foi prejudicado pelo B, porque... Então, veja o tamanho do problema. Isso já ocorreu. Você tem um caso aqui, se você me permitir. Isso agravou muito. O caso de eleição de prefeito de Lucas do Rio Verde de 2016. Correto, me recordo. O Otaviano Pivetta estava liderando, ia ganhar a eleição, era uma disputa acirrada, mas ia ganhar a eleição. Na véspera da eleição, no sábado, esparramaram fake news, porque ele tinha um problema na justiça, que demora para julgar registro de candidatura, dizendo que o registro da candidatura dele tinha sido indeferido, que ele não era candidato. Assim, bombardearam o Lucas do Rio Verde com essa notícia falsa. Eu lembro disso. E ele perdeu a eleição por 200 votos. Nós temos E aí, o prejuízo disso é irreparável. Sim. É irreparável. Ele perdeu, ficou, não voltou para a prefeitura. E até hoje estão procurando quem fez o fake news. E não era verdade. Não era verdade. Nós temos 1 minuto e meio, vamos para o comentário final, então, professor Haroldo Arruda Júnior. Do quê? Do que você quiser. Fica à acabei vontade. de falar. Não, eu só falar sobre a carta de pacificação, o manifesto de pacificação, que é o melhor instrumento, gente. O melhor instrumento que o presidente da República podia ter tomado, mediado pelo Michel Temer. Dentro das 4 linhas da Constituição, está ali. Lembrando só que esse manifesto de pacificação, ele foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro e não foi feito pelo Alexandre de Moraes. Só aí já tem um fundamento importante. Quem está entregando esse manifesto é o presidente da República, né? Pedindo essa pacificação ao país. Então, eu espero que os desdobramentos de tudo isso aconteçam de forma positiva e já vem acontecendo. Observe a Bolsa de Valores, que está lá em cima, está melhorando a situação e, consequentemente, nós teremos uma queda de combustível, no valor do combustível, do gás de cozinha. Me dá metade desse 1 minuto e meio. Por conta... exatamente. Vamos lá. Pode falar, fica à vontade. Posso? Porque senão eu fico sem. Só para dizer o seguinte, que ficou claro dia 8 e dia 9, que o Conselho da República, que o presidente Jair Bolsonaro disse que ia convocar, de fato foi convocado. Os conselheiros dele são Fernando Collor de Mello, que estava com ele no Palanque no dia 7, o Roberto Jefferson, que está preso, mas leva um display lá para o Rio de Janeiro, para as pessoas baterem. O Queiroz bateu o Continente e o Michel Temer. Obrigado, Kleber. Esse é o conselho. Obrigado, Kleber. Obrigado, Haroldo. Obrigado pela sua paciência. Bom final de semana. Sextou.
Se beber, não dirija. Vá de aplicativo de Uber, cuidado. Se beber, não vote. Um abraço, gente. Bom final de semana.